Boa noite, povo de Deus. Vamos começar nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Espero que você esteja passando uma boa quarta-feira na presença de Deus. Acalme o seu coração, que certamente Deus tem bastante coisa para falar para você nesse momento aqui da gente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te dando graça para que você persevere aí nos nossos estudos, porque a gente acredita que começar alguma coisa é muito fácil, né? Mas o difícil é a gente terminar. E nós somos assim. Quando a gente vê alguma coisa nova, a gente quer fazer parte, enfim. Mas depois, da metade do trabalho para frente, a gente tem a tendência de desistir. Então eu quero que você não desista do estudo de Apocalipse. Fique firme aí, porque certamente tem muita coisa boa para você aprender. É uma oportunidade que você tem de aprender um pouco mais sobre esse livro, que às vezes a gente escuta dizer, a gente ouve falar, mas agora é o momento de fato de você, com seriedade, aprender sobre esse livro. Amém? Que Deus abençoe você. Quero pedir aqui, antes de nós orarmos, que você compartilhe também aí na sua linha de tempo as lives da Igreja Batista Central Itaquera. Por quê? Dentre outros motivos, o maior deles é que Deus está usando esse momento de pandemia para que a igreja ela comece a anunciar com mais propriedade o evangelho através das redes sociais. Então, aproveite. Talvez você tenha alguma pessoa que possa ser abençoada por essa live que você não conheça. Então, não custa nada aí você compartilhar para que outras pessoas possam também ter acesso à palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso propósito aí para que a gente possa compartilhar as nossas lives. Então coloque o seu pensamento ao Senhor, eleve seu coração a Deus nesse momento para que Ele te dê graça, para que a gente possa compreender as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos orar no instante? Oremos. Nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, Pai. Nós te agradecemos porque nós levantamos de manhã, nós trabalhamos, nós estamos aqui ainda, Pai, diante do Senhor, respiramos, vivemos, pensamos, nos movemos, Pai, diante da Tua vontade, diante do Teu plano. Nós, ó Pai Santo, glorificamos o Teu nome, glorificamos o santo nome do Teu Filho Jesus Cristo, do Cordeiro que tira os pecados do mundo, porque é por conta dele que nós estamos aqui. Estamos estudando esse livro tão belo, Pai. Essa revelação que o Senhor nos trouxe acerca da vinda do Seu Filho. Como serão os últimos dias? O que vai acontecer na terra? E, Pai, que o Senhor nos mantenha firmes, para que nós possamos, ó Pai, perseverar e ganhar a coroa, Pai Santo, da vida eterna que já está reservada para nós. Seja com a Igreja Batista Central em Itaquera. Essa igreja, Pai Santo, que comemora 57 anos, seja, Pai Santo, com o seu corpo diaconal, seja, Pai Santo, com a sua diretoria e com todas aquelas pessoas também que servem no anonimato. Que o Senhor faça crescer em nós, ó Pai, o desejo de alcançar mais pessoas para o Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Cristo, é dele mesmo essa oração, é para Ele mesmo essa oração que nós entregamos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. Apocalipse, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar aqui esse capítulo. Não vamos avançar no capítulo 6. E daqui a pouco eu vou dar as razões pelo qual hoje a gente ainda não avança no capítulo 6, apesar do capítulo 5 ser um capítulo curtinho. Apocalipse capítulo 5. Ok? Nós já passamos pelas 7 igrejas, nós já passamos pelo trono. Nós estamos aqui agora obtendo a revelação das coisas futuras a partir do capítulo 4, conforme a gente já estudou. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Depois que nós entrarmos no capítulo 5, nós vamos fazer aqui um parêntese
no livro de Apocalipse, isso não significa que a gente não vai estudar o livro de Apocalipse, acalma o seu coração aí. Por quê? A partir do capítulo 6, a gente vai ver 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. E para que a gente tenha uma interpretação com qualidade acerca de tudo aquilo que vai acontecer a partir do capítulo 6, a gente vai precisar verificar outros textos da Bíblia, tais como Mateus capítulo 24 e Daniel capítulo 9, dentre outros. Então, para que a gente interprete as 7 trombetas, as 7 taças, 7 selos que estão aqui em Apocalipse capítulo 6, a gente vai precisar pegar outras porções de texto da Bíblia para que a gente tenha uma boa fundamentação para entrar aí. Então, fique tranquilo que nós ainda estamos tratando e vamos continuar tratando sobre o livro de Apocalipse, mas a gente vai precisar dar uma passeada na Bíblia aí antes de entrar no capítulo 6, ok? Sigamos lá em frente. Mateus, ou melhor, Apocalipse capítulo 5. O livro e o cordeiro. Existem 2 figuras centrais aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Uma delas é o livro e outra delas é o cordeiro. Então eu vou estar lendo aqui do verso 1 e à medida que a gente vai lendo, como de costume, a gente vai fazendo aqui a exposição do texto, ok? Palavras de João aqui. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo. A gente já identificou aqui na semana passada que esse que está assentado no trono é a pessoa do próprio Deus, do qual João tem uma série de dificuldades de descrever, e aí ele vai usando várias figuras que ele conhecia no tempo para poder tentar interpretar a visão que ele estava recebendo. Mas o que importa para a gente aqui no capítulo 5 é que João agora ele vê na mão direita de Deus um rolo. Um livro em forma de rolo, ok? Que está sendo seguro na mão desse Deus. E aí ele vai começar a dar alguma descrição sobre esse livro. A primeira delas, já no versículo 1, a gente pode observar: escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Perceba que esse livro é um livro que está na mão de Deus, e esse livro ele tem uma forma de rolo, ou seja, um pergaminho. Os livros em pergaminho, em forma de rolo, rolo era uma espécie de um papel da época, né? Como se fosse celulose no dia de hoje. Hoje nós usamos a celulose, né, para escrever os livros. Naquele tempo se usava um outro tipo de material, se usava os pergaminhos. E esse pergaminho ele estava em formato de rolo. Interessante que Deus é quem estava segurando, mostrando ali poder sobre aquilo que estava escrito, e o livro ele estava escrito em ambos os lados, tanto por fora e tanto por dentro. Então perceba que é um livro que havia sido escrito, ok? E aquilo que estava registrado estava selado, e João não podia saber o que estava dentro desse livro, qual era o seu conteúdo, até porque esse livro ele estava selado com quantos selos? Com 7 selos. Antigamente, na época de Cristo, não só antigamente, até o século, eu vou aqui falar, até o século XVI, século XVII, no tempo da monarquia, era muito comum quando um rei ou um monarca ele escrevia uma carta ou ele promulgava alguma lei, ele mandava um mensageiro distribuir isso a algum lugar, enfim, ou mandar para uma pessoa. Então o rei selava essa carta com o seu selo. E como que ele selava essa carta? Ele derretia ali uma cera, colocava lá na carta, ok?
de forma que a cera ela derretida, ela conseguisse ali selar ali a carta. E ele marcava na cera quente a sua esfinge, né, ou seu rosto com um anel. Isso mostrando que só a pessoa específica e designada, só a pessoa que tivesse a dignidade ou a pessoa que tivesse endereçada, só essa pessoa podia então selar, ou melhor, romper ali o selo que o rei estava transmitindo através ali da carta. Enfim, acontece que quando a gente entra aqui em Apocalipse capítulo 7, ou melhor, capítulo 5, a gente vai perceber que haviam 7 selos, e não era uma carta, ou não era um rolo que tinha um selo comum, haviam 7 selos. E esse número ele é muito simbólico para a gente, porque a gente já aprendeu que o número 7 na Bíblia é o número que representa a perfeição, é o número que representa a divindade. Por isso que o Apocalipse de João vai falar em 7 cartas, em 7 selos, em 7 trombetas, em 7 taças. Isso mostra o número da perfeição. O que significa que esse rolo ele foi selado pelo próprio Deus, ok? Essa é a mensagem que a gente está interpretando aqui já no verso 1. Verso 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Então agora João, nessa visão, ele vê o rolo, ele vê o livro, ele vê ali as características do livro, e agora existia um anjo, né, proclamando em alta voz quem seria a pessoa que era digna de abrir aquele livro. Então, havia ali certamente uma expectativa santa no coração de João, não só no coração de João, mas o próprio anjo. Havia ali no coração do próprio anjo, daqueles seres viventes que estavam ali, havia ali uma expectativa de saber o conteúdo desse livro que não era revelado. Quem seria a pessoa digna de romper esses 7 selos e de trazer à tona aquilo que estava oculto, o conteúdo que estava oculto dentro do livro? Quem seria essa pessoa? Verso 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então João, quando constata, né, que não havia ninguém digno no céu, ninguém digno na terra, quando João, na perspectiva humana, olhava para os 4 cantos da terra, ele não conseguia enxergar quem era a pessoa que poderia abrir esse livro. E aí João foi tomado de uma comoção e ele então passa a chorar. Pressupomos aí então que havia uma expectativa no coração de João de que a revelação que estava ou melhor, a revelação que estava em oculto, né, ou melhor, o conteúdo que ainda não havia sido revelado, era algo que certamente podia trazer benesse para a vida dele e benesse para a humanidade. Então, esse é o motivo pelo qual nós acreditamos que João, então, estava chorando. E ele chorava, e chorava muito, né? Verso 4. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Verso 5. Então, um dos anciãos me disse, já entendemos aí quem eram esses anciãos, né? Na semana passada. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí João, então, ele é consolado com essa palavra do ancião. Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
leão da tribo de Judá. Gênesis capítulo 48, Jacó está para morrer. E quando Jacó está para morrer, ele chama os seus 12 filhos em torno dele e ele começa então a abençoar os seus filhos. Ele começa então se despedir dos seus filhos por conta da morte que viria. E aí ele vai citando as bênçãos sobre cada filho dele. E cada filho dele, a gente sabe, que foram os geradores das 12 tribos de Israel. Então Jacó teve 12 filhos, dos quais esses filhos eles foram geritores das 12 tribos. E nós temos aqui a tribo de Judá. Jacó vai fazer uma menção que ele era como se fosse um leãozinho, né? Ele era como se fosse um leão, ele tinha lá algumas características, provavelmente, que lembravam aí a personalidade de um leão para Jacó. E aí a gente vai entender que Jesus Cristo, conforme a sua genealogia nos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus Cristo ele é proveniente dessa tribo, da tribo de Judá. Paulo, por exemplo, era da tribo de Benjamim, enquanto Jesus ele vinha da tribo de Judá. Interessante que Davi também ele vem da tribo de Judá. Só que agora aqui no capítulo 5 de Apocalipse, a gente percebe uma expressão que esse Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, mostrando aí que ele agora, enquanto lá atrás ele morreu como cordeiro, enquanto Cristo ressurreto, enquanto Messias ressurreto, ele é apresentado como um leão, símbolo de força, símbolo de poder, né? Símbolo de autoridade. E ele é o que? A raiz de Davi. O que significa a raiz de Davi? Vamos pensar numa árvore, né? Você enxerga uma árvore e agora essa árvore ela tem um fundamento, ela tem uma base, ela tem uma origem pela qual ela se deu. E essa origem é a raiz. Então a gente pode perceber que é um simbolismo muito forte aqui também na raiz de Davi. Jesus, ele não só veio de Davi, mas também gerou Davi. Ele não só veio, ele não é só da linhagem de Davi, mas também ele é a raiz, é aquele que é o fundamento de toda essa linhagem. Então, quando a gente vê essa expressão aqui, que Jesus, ele é a raiz de Davi, nós podemos interpretar que Jesus, ele é tanto esse Cristo ainda na eternidade, sem se tomar forma de carne na pessoa de Jesus, né? Ou seja, a gente consegue ver aqui a pré-existência de Jesus e também não só a sua pré-existência, como a sua existência propriamente dita. Então, isso aí na cabeça de um judeu, certamente, na época, isso podia gerar uma confusão muito grande, né? Por isso que Jesus, a toda hora, ou melhor, os fariseus a toda hora tentavam descobrir quem era Jesus, e Jesus, ele dava essas informações vez ou outra, e os judeus, fariseus, que não tinham a mínima intenção de compreender aquilo que Jesus estava dizendo, eles ficavam mais confusos a cada dia. Jesus, filho de Davi, e não só filho de Davi, mas também raiz de Davi, pai de Davi. É aquele que procede de Davi na história, mas aquele que na eternidade também gera o próprio Davi, ou ele é a própria raiz de Davi. E esse é o nosso Jesus Cristo, né? E o que acontece com esse leão de Davi? O que acontece com essa raiz de Davi? Lembra lá? Deus está segurando um livro em formato de rolo, selado por ele mesmo com 7 selos, e alguém precisava ter a dignidade de romper esses selos. E esse livro estava escrito por fora e por dentro. Um livro com uma história completa, onde nada pudesse ser acrescido e nada também necessariamente poderia ser apagado. E aí, então, João tem a informação de que esse leão da tribo de Judá, esse também que era a raiz
de Davi, ele havia vencido para abrir o livro e os seus 7 selos. O livro de Apocalipse, ele é um livro de revelação. Ele não é um livro que mostra o que pode acontecer no futuro. Ele é um livro que fala exatamente o que vai acontecer no futuro. E o futuro já está escrito, ok? Eu não estou dizendo aqui de todo o futuro, até porque esse livro não trata necessariamente de todo o futuro. Esse livro ele trata dos 7 selos, mas nós podemos dizer que o futuro já está escrito. E especificamente, nesse caso, os 7 selos e o que eles significam. Então nada pode, querido, olha, nada pode mudar aquilo que está escrito nesse livro. E que também não é o livro da vida. E a gente vai entender daqui a pouco do que trata esse livro, ok? Mas o fato é que Jesus venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, Jesus venceu. Jesus não vai vencer. Jesus venceu. Jesus não vai vencer. Ele já venceu. Não tem como Jesus não vencer, porque já está profetizado, já está escrito, já está determinado por Deus no próprio livro de Apocalipse. Jesus é aquele que venceu. E louvado seja Deus por isso. Verso 6, Apocalipse 5, 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. E aqui a gente, de fato, mais uma vez vê a figura de Jesus. Jesus como o cordeiro, aquele cordeiro que tira os pecados do mundo, né? Que parecia estar morto. Agora João, ele tira o seu olhar do livro e agora ele olha para esse cordeiro que parecia estar morto. E aí a representatividade aqui do cordeiro, ela é óbvia e nós podemos certamente aqui asseverar que esse cordeiro se trata da pessoa do Cristo. Esse cordeiro estava como? Em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes que representam lá a criação de Deus, ok? E pelos anciãos que representam o povo de Deus. Então, esse Cordeiro de Deus que estava no centro junto com o próprio Senhor, esse Cordeiro que parecia estar morto, em torno dele estava toda a criação e em torno dele estava todo o povo de Deus. O livro de Apocalipse é um livro cristocêntrico. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Todas as coisas que estão escritas no Antigo Testamento e no Novo Testamento estão em torno de Cristo. Se você der uma passadinha lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai perceber que logo após a morte, ou melhor, logo após a queda de Adão e Eva, Jesus ele entra com uma providência da salvação e o Pai ele entra com uma providência da salvação e o Pai promete ali em Gênesis capítulo 3:15 que um filho de mulher viria para poder resolver toda aquela bagunça que Adão e Eva tinham feito. E que, no determinado tempo, a serpente morderia o calcanhar de Jesus, ou melhor, morderia o calcanhar do filho de Eva, e o filho de Eva, o descendente de Adão e Eva, este feriria a serpente pisando-lhe a cabeça. Então, a ideia de que Jesus seria ferido, né? Mas na verdade a cobra é quem levaria lá, ou a serpente, Satanás, quem levaria aí o pior da briga, e ela seria de forma travada por Jesus Cristo. E a gente vai ver inclusive essa figura de Gênesis 3:15 também durante o estudo do nosso livro de Apocalipse. Mas o que eu quero dizer é que no Antigo Testamento, a profecia da vinda de Jesus e o cumprimento daquilo que ele faria, isso é muito claro lá atrás. Então, o plano de salvação do Senhor, ele é um plano eterno, que a gente pode, de fato, dizer que não existe plano B para Deus, né? Então, Jesus veio ao mundo para poder salvar os seus, né? O seu povo, porque assim estava já ordenado e determinado por Deus desde a eternidade.
é bom pensar assim, né? Por quê? Porque isso traz consolo ao nosso coração. As dificuldades da vida existem e nós sabemos que nós temos uma chegada certa, nós temos um porto seguro e esse porto seguro está no céu. Por isso que temos e podemos, segundo a revelação das Escrituras, dizer que a salvação pertence a quem? Ao Senhor. Por isso que o povo que é crente pode dizer, olha, eu sou salvo e eu não vou perder a salvação. Por quê? Porque a salvação é do Senhor, não provém do homem. Está escrito desde Gênesis 3,15 que o Redentor viria, e se ele veio para cumprir um propósito, ele não veio para uma missão que ele poderia falhar. E louvado seja Deus por isso. Aí, enfim, salvação pela graça, e aí você já sabe o resto da história. Sigamos em frente então. Esse cordeiro, ele estava então agora sendo adorado pelos seres viventes, pela criação, ele estava sendo ali cercado pelos 4 seres viventes. Esse cordeiro tem algumas características. No verso 6, vamos lá ver? Ele tinha quantos chifres? 7 chifres. Imagina que figura dantesca, né? Um cordeiro que parecia estar morto, né? E ele tinha 7 chifres. Esse cordeiro tinha 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados a toda a terra. Então vamos lá. Número 7, número da perfeição. Número do teleios, número da plenitude, ok? Sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. É perfeito. Sede pleno, como o vosso Pai que está no céu é pleno. Sede teleios, palavrinha do grego, como o vosso Pai que está no céu é teleio, né? Então, a palavra 7 representa a perfeição. 7 é o número de Deus. Eu sei que você está doido aí para falar sobre o anticristo e o número da besta. Fica uma dica aí, por que será que o número da besta é 666? A besta tem um número. E o que representa esse número, né? O que você acredita? Vou te deixar aqui com um pouquinho de curiosidade. O que você acredita que representa o número 6 na Bíblia? Fica a dica aí, hein? Se o número 7 representa a perfeição, a pessoa de Deus, o que significa o número 6? A resposta está lá no livro de Gênesis. Vou deixar você curioso e você pesquisando aí, para que a gente siga aí com o nosso estudo com mais qualidade, ok? Então, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e são os 7 espíritos de Deus enviados à terra. Chifre, poder. Chifre na Bíblia significa poder. O livro de Daniel também fala sobre essa característica. Chifre significa poder. Então esse cordeiro, ele tinha o perfeito, o pleno, o teleios poder. Nada mais tinha tanto poder quanto tinha esse cordeiro que parecia estar morto, ok? Jesus Cristo é aquele que tem o pleno poder, ele é soberano, ele tem todo o poder, está sobre as suas mãos, ele tem o poder de acabar essa pandemia agora, ele tem o poder de mandar outras pandemias e outras calamidades, ele tem o poder de abrir os 7 selos. Fica a dica aí, ó. Ele tem o poder de todas as coisas. Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque ele tem o pleno poder. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Jesus é aquele que tem a plena sabedoria, né? Os 7 olhos aqui mais do que onisciência, ou melhor, podemos até dizer aqui onisciência, né? Jesus é aquele que conhece todas as coisas, mais do que ver, né? Mais do que enxergar, ele tem a sabedoria sobre todas as coisas. 7 olhos, perfeição daquilo que se vê, que são os 7 espíritos. E aqui nós percebemos aqui uma outra indicação do apóstolo João, ao se referir a esse cordeiro, que havia nele 7 espíritos, que são, na verdade, os 7 espíritos de Deus enviados à terra, ou seja, a presença de Deus sobre toda a terra. Deus como um ser
é onipresente. Então a gente vê aqui, e eu não estou aqui alegorizando, mas eu estou aqui fazendo uma interpretação que eu acredito que é uma interpretação honesta sobre essa simbologia aqui da pessoa de Cristo. Jesus é aquele que tem perfeito poder, perfeito conhecimento, perfeita sabedoria, e ele está em todos os lugares, né, da terra, ok? Então, essa é o perfil desse cordeiro que Jesus, ou que João havia visto. Perceba que toda hora a figura de Jesus está em cena. Toda hora a figura de Jesus está em cena. A gente vê aqui que João, a todo momento, ele percebe a pessoa de Cristo, mas com facetas diferentes dentro do livro, mostrando que Jesus é o centro de toda essa profecia aqui. Okay? Verso 7. Ele se aproximou e olha o que acontece. Recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Então Deus havia escrito esse livro para o próprio Cristo. E ele era a única pessoa digna de receber de Deus esse livro. Então Jesus Cristo é aquela pessoa que tinha a dignidade de receber o livro que estava na mão de Deus. Verso 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, ok? Ou seja, a criação, toda a criação, conforme a gente viu na última live no nosso estudo, representada aqui pelos 4 seres viventes, todo o cosmos, todo mundo, todo o universo, ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciãos, ou seja, todo o povo de Deus, né? Toda a criação, juntamente com todo o povo de Deus, se prostraram diante do Cordeiro, se encurvam diante dele. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Você sabia que a minha e que a sua oração está depositada nessa taça aí? Incenso representando de fato as orações. Segurança de que Deus escuta as nossas orações. Segurança de que Deus não joga fora as nossas petições. Segurança de que Deus nos ouve. Segurança de que Deus, ele não negligencia aquilo que nós falamos para ele e aquilo que a gente pede para ele. Segurança de que nós estamos sozinhos. Às vezes a gente tem até a impressão de que Deus não nos responde, que ele demora para poder falar ao nosso coração, mas aqui no livro de Apocalipse a gente percebe que nenhuma gota do incenso, ou seja, nenhuma gotinha da nossa oração, ela foi perdida. Nesse exato momento, nós não sabemos como e nem de que forma, Deus ele represa as nossas orações no seu coração. Bênção sobre isso, né? Saber que as nossas orações, elas estão sendo cuidadas por Deus, foram registradas por Deus. E agora elas estão dispostas em taças, né, de ouro, e louvado seja Deus por isso. E interessante que esses anciãos, né, eles cantavam um cântico novo. Tem até aí uma canção do Vencedores por Cristo, né, e foi regravada aí por vários cantores aí, cristãos. Cantai ao Senhor um cântico novo, e essa expressão, cantai ao Senhor um cântico novo, glória e majestade estão diante dele, né? Ela está baseada aqui nesse verso 9, e eles cantavam um cântico novo. E qual era o cântico? Qual era o teor do cântico desses anciãos e também de toda a criação? Toda a criação e todo o povo de Deus cantando agora diante do Cordeiro. Oh, louvado seja Deus, vem Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus. Meu coração fica alegre com esse negócio aqui, viu? Tu és digno de receber o livro. Jesus, o Cordeiro de Deus, é digno de receber o livro, de abrir os 7 selos, pois foste morto e com teu sangue
compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu és digno. Primeira coisa que a gente tem informação, que o João estava chateado, estava choroso porque não havia ninguém digno de abrir os 7 selos. E agora toda a criação, todo o povo de Deus está dizendo agora que o Cordeiro, ele era digno de abrir os 7 selos. E por quê? Porque ele foi o quê? Morto. A morte foi a forma pela qual o Cordeiro se tornou digno de abrir os 7 selos. Então a morte, ela trouxe dignidade ao Cordeiro. A morte traz dignidade ao Cordeiro. Louvado seja Deus por isso, né? Coisa doida. Só quem tem o Espírito Santo de Deus pode entender que morte traz dignidade a alguém. E com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Gente, ó, o sangue de Cristo, ele não só trouxe a condição de comprar pessoas para ele, mas o sangue de Cristo, ele proporcionou essa compra. Uma coisa é poder comprar, outra coisa é comprar. Então, o sangue de Cristo, ele teve uma compra efetiva. Então, ao comprar você, ao me comprar, Jesus não considerou a possibilidade da não compra. O que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte, não havia possibilidade de não haver compra. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Então, a morte dele trouxe capacidade de compra. Então, ele comprou. Olha só, outra implicação que tem nisso aqui. Nós somos propriedade de Deus, propriedade do Cristo. Crente é propriedade do Senhor que é dono dele. Se você é crente, quero te dizer que você tem dono. Se você é crente, quero dizer que você é propriedade do seu dono. E quem é propriedade é um escravo do seu dono. Por isso que a gente precisa, querido, pensar que crente não pode fazer o que quer, não pode falar o que quer, não pode pensar o que quer, não pode comer o que quer, não pode sair fazendo o que quer. Crente tem dono. Nós precisamos perguntar para o nosso dono o que ele acha das nossas ações. Nós precisamos consultar. Por isso que a gente não é livre, né? Nós não temos essa liberdade aí secular de querer fazer o que a gente quer. Nós não fazemos porque nós temos um dono. Olha isso, porque nós fomos comprados. E louvado seja Deus que a gente não foi comprado pelo diabo, a gente foi comprado pelo Cordeiro, né, de Deus. Nós fomos comprados pela própria pessoa de Jesus Cristo. E é a Ele que nós devemos prestar contas. Então, quando a gente fala assim, ó, o corpo é meu, o corpo é seu nada. O corpo é de Cristo. O meu corpo, quem manda sou eu. Você não manda nada. Quem manda é a pessoa de Cristo. Eu penso como quiser. Você não pensa como quiser nada. Quem diz para você como você tem que pensar é a pessoa de Cristo. Eu faço do jeito que eu quero. Você não faz do jeito que você quer nada. Quem diz para você como que você tem que fazer as coisas é a pessoa do Cristo. Né? Então, não existe... Você não é um ser... Não estou aqui falando de política, estou falando de ontologia, né? Estou falando de caráter de ser. Ontologicamente, não existe democracia para você. Ontologicamente, você tem uma pessoa que está acima de você, ditando aquilo que você deve fazer. E louvado seja Deus, a gente sabe que o jugo de Jesus é leve, né? E quando a gente obedece esses mandamentos do Senhor, quando a gente reconhece a compra dele, a sua soberania para a nossa vida, a gente sabe que é a melhor coisa para fazer. A gente vive da melhor maneira que a gente pode viver. E louvado seja Deus por isso. Né? Então, fica a dica aí de que você foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo, que a sua compra foi eficaz e por conta disso a gente deve prestar contas a esse Senhor que é o nosso Deus. Ok? Sigamos então. E ele comprou gente de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Ele comprou gente que representou toda a humanidade. Perceba que ele não comprou todo mundo. Ele não comprou toda a humanidade.
mas ele comprou gente de toda tribo, toda língua e toda nação. Não existe, né, pastor, tem alguma nação ou alguém que de alguma nação, tem alguma nação que não vai entrar no livro da vida? Não, todas as nações irão entrar no livro da vida, mas não todos os indivíduos. Todas as nações enquanto a sua representação. É bom, né? Então, a gente saber disso, isso traz um conforto no coração da gente e saber disso, né? Louvado seja Deus por isso. E como que essas pessoas, elas entram para o livro da vida, ou como essas pessoas, elas serão salvas e serão compradas? Através do sangue de Cristo, através da missão que é de Deus. Por isso que nós estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus Cristo no Facebook, no Instagram, na internet, para que essas pessoas das quais o Cordeiro de Deus morreu e há de comprar, né, na verdade, do ponto de vista eterno, já comprou, mas que ainda na perspectiva histórica há de comprar, essas pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E louvado seja Deus por isso. Né? Sigamos em frente, então. Deus comprou um povo para ele. Jesus comprou um povo para ele. Louvado seja Deus, né? Por isso que a gente tem que andar junto. Fazer uma propaganda aqui das nossas ações da EBCI. Temos que andar junto, gente. Igreja de Jesus é povo de Deus. E povo de Deus tem que andar o quê? Junto. Porque Jesus comprou um povo. Jesus não comprou um indivíduo. Jesus não comprou indivíduos. Jesus, ele comprou um povo para ele. A representatividade do povo de Deus é o coletivo. Aí a gente precisa sempre ter isso em mente em nosso coração. Andar junto é bíblico. Amém? E nós vamos andar junto até no céu. Louvado seja Deus por isso. Verso 10. Vamos ver aí um pouquinho mais da característica desse canto. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Vamos falar de novo aí, ó. Verso 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Reino e sacerdotes. Nós sabemos que Jesus Cristo é rei e que todo reino precisa ter os seus súditos, os seus sacerdotes, as pessoas que servem nesse reino junto com Jesus. E ele nos tornou esses o quê? Sacerdotes. São aquelas pessoas pela qual agora elas podem ter acesso direto à pessoa do Pai. O sacerdote era aquele que tinha acesso direto a Deus. E nós temos esse acesso direto a Deus, né? Nós somos reino de Deus, nós somos sacerdotes. Não é só o pastor que é sacerdote, não é só o ungidão que é sacerdote, toda aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida é sacerdote. Então, para você orar, você não precisa procurar o pastor para isso. Você não precisa procurar o padre para isso. Não precisa confessar os seus pecados para o padre, para o pastor, para o ministro, para o apóstolo, seja ele lá quem for, né? Qualquer nome que você der a isso, porque Jesus Cristo já nos fez sacerdotes. Nós podemos falar diretamente com Ele, a Deus, sem passar por ninguém para poder fazer essa intermediação, né? Na verdade, é Jesus que faz essa intermediação. Por isso que nós podemos chegar direto ao Pai através da pessoa de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Louvado seja Deus por isso. E Ele fez de nós o quê? Reino. Nós somos o reino de Deus, né? E eles reinarão sobre a terra. Vamos lá? Parábola dos talentos. Parábola das minas, conforme nós já vimos, no Evangelho de Lucas. As pessoas, elas se apresentando diante do Senhor, entregando para Ele os seus dons, as suas minas, seus tesouros, e Jesus dizendo o seguinte: entra para o gozo da vida eterna, e você vai reinar sobre 10 cidades. Você que foi obediente, você que exerceu os seus dons, você vai reinar sobre 5 cidades. E agora aqui a gente tem mais uma referência de que o povo de Deus há de reinar sobre o quê?
sobre a terra. Nós vamos ver que haverá nova terra, haverá novo céu, né? No tempo certo a gente vai ver aqui no livro de Apocalipse. A gente vai ver também que esse novo céu, que essa terra e que esse céu serão destruídos, conforme não só o livro de Apocalipse fala, mas também a primeira carta, a segunda carta do apóstolo Pedro, ok? Mas isso é assunto para um outro momento, ok? Mas saiba que você vai reinar sobre a terra. Verso 11: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro. Nós estamos aqui no plano celestial, estamos lá na frente, tá? E olha o que eles cantam. Digno é o Cordeiro, pois foi morto. Digno é o Cordeiro, e foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor. Verso 13: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Uma imagem do céu aqui de que o Cordeiro de Deus agora ele está plenamente glorificado, sentado à destra do Pai, e toda a criação, todos os seres viventes agora estavam convergidos a esse trono e adorando a esse Senhor. O trono é o centro do universo. Jesus Cristo é o centro do universo. E louvado seja Deus por isso. Ok? Bom, agora nós estamos aqui no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Nós lembramos que o Cordeiro agora recebe de Deus, do Pai, né, um livro, o pergaminho em forma de rolo, e ele ali tem 7 selos. E agora, esse Cordeiro, Jesus, ele vai abrir, ele vai romper cada selo dentro desse livro. E aí, olha o que vai acontecer. Cada selo desse livro, o próprio Evangelho aqui, ou melhor, o próprio texto, ele vai mostrar que cada selo, ele é salvo o primeiro selo, né? Ou seja, os outros 6 selos finais, eles são de fato uma representatividade da ira de Deus que recairia sobre a humanidade. Ok? Então, para a gente entender a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse, a gente vai precisar agora fazer menções e estudar outros textos que são paralelos ao livro de Apocalipse. Por quê? Porque agora, a partir do capítulo 6, o pau vai começar a quebrar, o ouro vai começar a comer, a ira de Deus vai começar a recair sobre a terra. Então, se a gente não tiver uma boa base, a gente não vai conseguir entender o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 6 em diante, ok? Então, na semana que vem, nós vamos trazer aqui um estudo sobre as 70 semanas do livro de Daniel, que está contido lá em Daniel capítulo 9. Eu acredito que a gente vai conseguir aí, numa única live, vou fazer um esforço divino aí, para que numa única live a gente consiga contemplar as 70 semanas. Então você não pode faltar na live que vem, não pode faltar, você não pode perder esse material, porque ele é importantíssimo para que a gente siga aqui com o estudo do livro de Apocalipse.
Eu já falei, eu já comentei um tempo atrás que o livro de Daniel ele é um livro que é primo aqui do livro de Apocalipse. Muita coisa que está contida no livro de Daniel também está contida no livro de Apocalipse. E especificamente ali o capítulo 9, ok? Então, nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel na próxima live, então não perca a próxima live aí, ok? E também, depois que a gente estudar as 70 semanas de Daniel, a gente vai também estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, um pedacinho ali do capítulo 2, e também Mateus capítulo 24, que fala sobre a vinda do Filho do Homem. Então, a gente abre esse parênteses de Apocalipse, mas na verdade a gente vai continuar tratando sobre o tema apocalíptico, mas a gente precisa ter aí uma boa base de outros textos para poder entender aqui o que está sendo escrito a partir do capítulo 6, ok? Então, antes da gente entrar no capítulo 6, hoje, vamos pegar um pouquinho de Mateus capítulo 24, porque ainda dá tempo, ok? Só um pedacinho do livro de Mateus, capítulo 24. Abra aí. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. O sinal do fim dos tempos, tá? 7 selos, que a gente vê a partir do capítulo 6. Primeiro selo, os últimos 6 selos são representatividade da ira de Deus que cairá sobre a humanidade. Feito? Para a gente entender que ira é essa, precisamos voltar nesses textos aqui que eu falei para os irmãos. Então, vamos aqui no final dos tempos. Mateus capítulo 24. Acho que já deu tempo de você abrir aí, né? Então, vamos lá? Verso 1. Jesus saiu do templo enquanto caminhava. Seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, que era um lugar que Jesus gostava de ir, né? E a gente vai ver conforme profetiza Zacarias, e quando Jesus Cristo voltar, ele volta pisando no Monte das Oliveiras, né? Ó, a gente vai ver isso aí. Então Jesus, ele volta e a sua volta, ela vai se dar no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Então, os discípulos já estavam pensando de forma escatológica das questões do último tempo. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ok? Então, os discípulos, eles são bem objetivos. Jesus está falando que não ficará pedra sobre pedra, está tratando ali de um tema, e os discípulos ficam curiosos e dizem, já vamos tratar então da sua vinda, do fim dos tempos. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai se dar? Verso 4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, sinais da vinda de Cristo. Muitas pessoas vindo em nome de Cristo com a proposta de enganar seus discípulos, ok? Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Não é muitos vindo em nome de Cristo, é muitos dizendo que são o próprio Cristo. Perceba? Então, Jesus não está falando aqui necessariamente dos falsos profetas. Jesus aqui está falando de falsos cristos, falsas pessoas que se colocam no lugar de Cristo. Existe aí um camarada que diz que veio do céu, né? De vez em quando ele aparece na televisão, é o Henrique Cristo, ele fala assim, ô pai, na verdade esse camarada não veio do céu, ele veio lá de Curitiba, e ele veio, se eu não me engano, pela aviação Cometa. O Henrique Cristo, na verdade, ele é até uma vergonha para o próprio diabo, né? Porque acho que ninguém acredita que aquele camarada é o Cristo, porque ele chega até a ser engraçado, né?
Mas Jesus aqui não está falando do Henri Cristo, não, dessa figura aí patética que a gente vê na televisão. Jesus aqui está falando de pessoas que se colocarão no lugar de Cristo e que enganarão a muitos e de forma muito persuasiva, né? Sigamos em frente. E enganarão a muitos. Verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, a volta de Cristo, ela será precedida de alguns sinais. Então, o primeiro sinal aqui que Mateus está dando indicação para a gente. Manifestação de pessoas se dizendo Cristo. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Okay? Então, esse é um primeiro sinal. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Depois disto, virá o fim. Apocalipse capítulo 6, a gente já vai identificar ali um selo, e esse selo representa, ao ser aberto, a gente vai perceber que esse selo necessariamente ele vai representar guerra. Perfeito? Por isso que a gente está estudando alguns textos paralelos para que a gente se embase para entrar em Apocalipse capítulo 6. Então, ao se ouvir falar em guerra, em rumores de guerra, então será o que? O fim. Sigamos aqui em frente com a nossa leitura. E aí, olha o verso 6 ainda, que vai falar na partezinha B. É necessário que tais coisas aconteçam. É necessário, mas ainda não será o fim. É necessário que tais coisas aconteçam, né? Não que virá o fim. Ainda não será o fim. Perdoe-me aqui, deixa eu fazer uma correção aqui em tempo oportuno. Então, é necessário que cheguem pessoas que se coloquem como Cristo. É necessário que hajam guerras e rumores de guerras. É necessário. Por que é necessário? Para se cumprir a profecia de Apocalipse a partir do capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 vai falar de guerra. Está escrito que haverá guerra. Então é necessário que tais coisas aconteçam antes de vir o fim. Não tem como Jesus Cristo voltar, queridos. Perceba o seguinte, olha que interessante, ó. Não tem como vir o fim. Não tem como Jesus Cristo voltar sem antes houver apostasia, falsos cristos, rumores de guerra e guerra. Não tem como. O que significa que o mundo não vai melhorar, amado. O mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar, ele só vai piorar. Por isso que eu sou dispensacionalista progressivo, né? Talvez aí até o final do curso do Apocalipse a gente consiga interpretar esse trem aí. Por quê? O amilenismo, o que é o amilenismo? O amilenismo é uma escola de teologia que interpreta o livro de Apocalipse dizendo que ao Jesus Cristo voltar, a terra vai estar prontinha, né? As coisas vão estar favoráveis para o retorno de Deus. Não necessariamente. Quando Jesus Cristo volta para o pau quebrar. Ele já vem com a espada na mão e botando para quebrar. Então o homem não vai melhorar, a humanidade não melhora. A nossa caminhada só piora. Ou você acha, dá uma olhada no seu entorno. Você acha que a coisa está boa? Não. Você acha que vai melhorar? Claro que não vai melhorar. Dá uma olhada na nossa educação, dá uma olhada na nossa ciência, dá uma olhada na nossa sociedade. Nós estamos no século XXI e ainda acontece um monte de coisa. E a vida não melhora. Então, todas essas coisas virão acontecer porque é necessário para que Jesus Cristo realmente venha. Ok? Ok. E ainda não é o fim. Então, guerra, rumor de guerra, pessoas se colocando como Cristo, isso não é o fim ainda. Ok? Isso não é o fim. Mas é necessário que tais coisas aconteçam. Verso 7. Nação se levantará contra nação, mas ainda não é o fim. Então vai ter guerra, e guerra, e guerra, e guerra. Gente falando que é Jesus, falso profeta, e ainda não é o fim. Você acha que chegou esse dia? Você
Certamente não chegou esse dia. Vamos lá? Então nós estamos falando de guerra. Informação importante para depois a gente voltar lá para o capítulo 6, quando chegar a época, né? Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? Início das dores. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Tsunami, coronavírus, fome que teve na Etiópia aí, década passada, isso tudo é fichinha para aquilo que está para vir. Isso tudo não dá nem para fechar o buraco do dente, do tamanho da aflição que vai vir no mundo. O mundo está acabando. Tá nada. Vai acabar, mas isso aqui é só o começo. Se tomou seu cafezinho hoje, não tomou? Talvez lá você até comeu seu bifinho na hora do almoço. Não comeu? Tomou seu refrigerante? Tomou? Está conseguindo pagar sua energia elétrica, né? Você acha que a coisa está ruim? Está ótima. A coisa vai piorar e vai ficar realmente feia. Tudo isso será o início das dores. Fome, né? Verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Os discípulos serão perseguidos e condenados à morte. Mas, pastor, a igreja vai passar pela tribulação? Na minha interpretação, não. Nós ainda não estamos falando de tribulação aqui. A gente está falando de princípio das dores. A dor ainda não veio. Então, tudo isso aqui que Mateus capítulo 24 está descrevendo até agora, isso é o princípio, isso é um sopro. Então, isso aqui ainda não é fichinha, vai vir ainda. Então, os discípulos que aqui estiveram, as pessoas que ainda haverão de estar aqui para aceitar a Cristo como Salvador, verão esse princípio das dores. Ok? Verão esse princípio das dores. O que nós vemos hoje são o princípio das dores? Não necessariamente. São vislumbres, são sombra do princípio. É o pré-princípio, poderíamos dizer. Toda a maldade gerada pelo homem, todas essas hecatombes, né? Todas essas coisas que estão acontecendo hoje, como coronavírus, isso é pré-princípio. São sombras do princípio das dores. Então, vem aí. Primeiro, esses sinais preliminares, vêm os sinais depois a própria dor ou a própria vinda de Jesus Cristo. Okay? Então, tudo isso que a gente está passando hoje, amado, isso aqui são vislumbres das dores ou dos princípios das dores e dos princípios das dores que haverá de vir. Okay? Sigamos então. Verso 9. De novo, vamos ler o verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Né? Então, todas, inclusive o Brasil, todas as nações odiarão os discípulos de Jesus. Todas as nações. A coisa tá boa aqui, ó. A gente abre o cu, abre a igreja a hora que quer, fecha a igreja a hora que quer, né? A gente estuda o livro de Apocalipse pela internet. A coisa tá boa, o evangelho aí está sendo propagado. Nós temos certamente países que são fechados, nós temos uma perseguição velada, e é fato, mas a gente ainda consegue ter livre acesso aí, né? A maioria das nações. Mas as nações nos odiarão. É o que Jesus Cristo está dizendo aqui para os seus discípulos. Verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esses não são os tempos de hoje. Esses não são os tempos dos nossos pais e nem foram os tempos dos nossos avós. Esses tempos são tempos futuros, ok? Mas a gente já vê vislumbre disso, a gente já começa a experimentar um pouquinho.
né? Verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Ok? Será salvo. Apocalipse, a gente vê todo momento Jesus falando, aquele que perseverar. Aquele que perseverar. Então, crente é um bicho que persevera. Crente é um ser que persevera. Ok? Então, persevera aí, varão. E este evangelho do reino, ok? Será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muita gente pega esse texto, pelo menos no passado, pegava esse texto dizendo o seguinte, olha, para Jesus voltar, primeiro precisamos pregar para todas as nações. Então, a volta de Jesus depende do nosso esforço para pregar para todo mundo, porque enquanto a gente não pregar para todo mundo, Jesus não vem. Em cima desse versículo, não é o que o texto diz, né? E glória a Deus, porque se dependesse do meu trabalho para poder pregar o evangelho para Jesus Cristo vir, Jesus Cristo não ia voltar nunca, porque a nossa pregação ela é deficitária, o nosso esforço é deficitário. Jesus Cristo vem no dia que o Pai determinou. Nem Jesus, na pessoa do homem, sabe disso, né? De quando ele vem, mas do ponto de vista da divindade, do ponto de vista de Deus, Deus sabe o dia que vem e esse dia já está determinado, esse dia está escrito. Esse dia não está condicionado à pregação do Evangelho, esse dia está condicionado ao plano que Deus estabeleceu na sua eternidade. Então vamos interpretar esse versículo aqui, que é importante para que a gente siga. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não é que vai ser, ele será pregado. E todas as nações, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, a gente percebe que o fim, ele precede de algumas coisas. Manifestação de falsos profetas, manifestação de falsos cristos, manifestação de terremotos, manifestação de fome. Então a gente pode ver aqui que a coisa vai ficar muito turbulenta antes do fim. Ok? Só que antes do fim, haverá também pregação do Evangelho. Então, durante todo esse tormento, durante toda essa ebulição no mundo, durante todas essas coisas, o Evangelho ainda vai ser pregado, continuará sendo pregado. E aqui eu já posso adiantar alguma coisa e leia o livro do Apocalipse aí, tá? E pesquise sobre isso. E sabe quem que vai pregar esse Evangelho durante esse momento de grande dificuldade, durante esse momento de tribulação, e principalmente tribulação, não pré-tribulação, mas tribulação? Sabe quem são essas pessoas que lá na frente vão pregar isso? São 144 mil selados de Jesus Cristo. São 144 mil, são as 144 mil testemunhas de Cristo, testemunhas de Jeová. Então, eu preciso aqui dizer que as testemunhas de Jeová, elas levam esse nome hoje de forma errônea, né? E inclusive a interpretação dos 144 mil que eles têm é uma interpretação totalmente ficciosa. Porque esses 144 mil não são 144 mil salvos, são 144 mil pessoas e Jesus Cristo, de forma sobrenatural, dará poder para eles para poder pregar o Evangelho durante a grande perseguição e a grande tribulação que virá sobre a sua vida. Vai ser a Liga da Justiça. 144 mil serão a Liga da Justiça de Deus. Ninguém vai poder ir com essa turma aí. Mas a gente volta neles, lá na frente, quando a gente passar nessa temática dentro do livro de Apocalipse. Mas essas pessoas aqui são as pessoas, os 144 mil, são essas pessoas das quais Deus vai utilizar para poder pregar o seu evangelho a todas as nações. Ok? Durante um período da tribulação. Feito? O que mais nós temos aqui? Nós vamos avançar. Temos mais um minutinho só para eu terminar esse texto aqui, que é importante para a gente seguir.
Verso 15, assim quando vocês virem o sacrilégio, aqui mesmo, nós vamos terminar aqui no verso 15, tá? Assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, e fica com essa expressão no coração para a próxima quarta-feira, sacrilégio terrível, do qual falou quem? O profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus Cristo está fazendo aqui a menção do profeta Daniel, da profecia de Daniel. Ele está fazendo a menção da presença do sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Vai haver um momento na história precedente à vinda de Cristo em que a profecia de Daniel, uma profecia específica do livro de Daniel, vai ser cumprida. E é a profecia da manifestação desse sacrilégio terrível. Okay? E a manifestação desse sacrilégio terrível, ela está diretamente ligada ao que o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses de o homem da abominação. Ok? E esse homem da abominação, a gente vai ver quem ele é na próxima live aí. Perfeito? Então, fica com essa expressão. Jesus está dando uma forte indicação de que quando ele voltar, vai haver um grande e terrível sacrilégio no lugar santo. E qual é o lugar santo? No Antigo Testamento, a gente vai entender que o lugar santo era aquele local em que o sacerdote entrava, ou melhor, o lugar santo é um local dentro do templo e do tabernáculo no qual se oferecia ali os sacrifícios. Okay? Então, uma grande indicação de que o homem da abominação, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, seria essa pessoa que faria esse sacrilégio terrível. E só a partir disso, então, que Jesus Cristo viria. Então, Daniel capítulo 9, ele é uma chave hermenêutica para que a gente entenda o livro de Apocalipse, porque no livro de Apocalipse a gente vai olhar para a vinda de Cristo. O livro de Apocalipse fala sobre a volta dele. E Jesus, ao explicar a sua volta, diz para que a gente leia Mateus, diz que a gente leia Daniel capítulo 9 para que a gente possa interpretar aí as questões da sua vinda. Amém? Que Deus nos abençoe, durma em paz, você possa realmente ter vontade de seguir aí com o nosso estudo do livro de Apocalipse, sabendo, né, que o Cordeiro, ele já venceu. Amém? Fique com essa aplicação ao seu coração. Essa imagem de que o Cordeiro de Deus, ele é digno, foi digno de abrir os 7 selos, ele foi digno de receber toda a adoração, porque ele venceu a morte. Olha só, ele já venceu. Não é que ele vencerá. Do ponto de vista eterno, todas as coisas já aconteceram para Deus. Para nós ainda vai acontecer, mas para o Senhor já aconteceram. Louvado seja Deus, porque se o Senhor venceu, nós também vencemos com Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor, então, pegando esse momento a Ele mais uma vez. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá. Nós ficamos felizes, ó Pai, com o estudo da Tua Palavra e aquilo que nós não conseguimos comunicar, que o Teu Espírito Santo possa sedimentar no coração dos nossos queridos irmãos. Em nome de Cristo, nós louvamos o Cordeiro, Pai Santo, aquele que tem todo o poder, aquele que sabe todas as coisas e aquele, Pai Santo, que tem os seus, ó Pai Santo, conhecimento sobre aquilo que nós temos no nosso coração. Paizinho, obrigado pela segurança da vida eterna. Pai, nós te louvamos porque nós não temos dimensão daquilo que o Senhor fez por nós. Mantenha-nos, ó Pai Santo, vigilantes e atentos até a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração.